Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco mais sobre como proteger seus dados. Eu vou explicar sobre Snapshot e outras opções que você pode fazer na questão de backup. Por que essa questão de backup e por que a questão de Snapshot? Por causa do Covid agora, mas antes sempre teve, os hackers começam cada vez a ficar mais espertos tentando atacar a tua rede. Se por acaso eles conseguirem colocar esse ransomware que faz encriptagem dos seus dados ou até delete seus dados, você tem jeito como recuperar. Tem jeitos mais rápidos e tem jeitos mais demorados. Uma opção mais rápida seria o Snapshot, que você consegue fazer e consegue acessar esses dados de maneira mais rápida. Porém, tem uma limitação. Outra opção é o backup, porém essa opção demora um pouco mais tempo, é mais garantida. Você tem que decidir qual vale a pena. Você sabendo qual dessas opções, você pode ver qual que aplica mais para o seu caso. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ensinar, mas antes de mais nada, não se esqueça de já deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e vamos lá. Antes de eu começar a explicar qualquer coisa, eu vou explicar um pouco do sistema que eu estou trabalhando. O sistema que eu estou trabalhando vai ser o TrueNAS 12U4 e nele ele tem um pool, onde ele tem uma capacidade de 72 GB. No vídeo anterior nós explicamos um pouco sobre permissões, na qual nós criamos alguns grupos, tais como o grupo de engenharia, o grupo de finanças, RH e de TI, tanto quanto alguns usuários que a gente criou. Cada usuário com uma permissão específica. No meu caso, eu criei meu usuário com Alan, que seria o cara do IT que tem permissão total de tudo. A ideia desse vídeo não é explicar sobre permissões, é explicar quais são os tipos de prevenções que você pode para manter seus dados. Se eu vier aqui na parte de tasks, eu tenho alguns tipos de prevenções que já vem pré-definida. Primeiro seria o rsync. O rsync funciona basicamente, ele vai pegar todos os seus dados e vai fazer uma cópia em um outro servidor, onde vai fazer o push, que ele vai empurrar todos os seus dados, ou ele vai fazer o pull, que ele vai puxar todos os seus dados do seu servidor para um outro servidor. Nesse caso, nós não vamos fazer essa questão de push ou pull no rsync, mas é bem simples. Se eu vim aqui na parte de adicionar, eu posso definir quais são as pastas que eu quero. Então, posso definir, vamos supor, a pasta pull. Eu posso definir o IP remoto que ele vai ter que fazer, o tipo de módulo, se ele vai ser módulo ou SSH, normalmente eu vou usar como módulo, e o acesso remoto desse servidor, o usuário e o destino. Se eu vier aqui na parte de push, ele vai empurrar todos os dados, e daí o outro computador você tem que ter a opção de pull para ele puxar todos esses dados. Mas esse é um método convencional que você pode fazer. E esse método ele demora mais um pouco, ele demora mais tempo para fazer o backup. Ele é muito bom, muito importante você fazer um tipo de backup, porém não é o tópico da ideia desse vídeo. Mas a opção que nós vamos olhar vai ser na questão de Snapshot and Tasks. Snapshots, o que seria? Eu vou dar uma ideia. Snapshot seria uma imagem do estado atual do seu HD ou estado atual dos seus dados. Isso é interessante principalmente quando você necessita de agilidade. No caso de um backup, se por acaso você fazer o backup de 10 TB, ele vai demorar muito tempo para fazer o backup e vai demorar muito tempo para se recuperar esses dados. E se por acaso você precisar desses dados urgentemente, a tua empresa está rodando e você sabe que se parar você vai perder muito dinheiro até conseguir restaurar todos os dados, então isso o Snapshot consegue resolver. Lógico, o Snapshot também tem algumas limitações, porém tem os dois lados. Você pode ter a velocidade e a agilidade, mais algumas limitações, ou você pode ter a segurança de um backup, porém vai atrapalhar um pouco da velocidade. Mas no caso do Snapshot, como nós vamos fazer? Nós vamos definir alguns periódicos snapshots. Se eu vim aqui na parte de adicionar, eu posso definir qual dataset que eu quero definir, ou qual que seria a pasta que eu quero definir. No meu caso, eu vou fazer só na pasta Shared. Então, vem aqui e coloco Pool Shared. Eu quero que não faça o backup de alguns dados? Não, eu quero que seja absolutamente tudo. Quero que ele mantenha esse backup por 4 semanas. E eu quero que ele faça o backup cada hora. Então, eu vou ter um histórico desses dados a cada hora. Tendo isso, eu quero que allow the task empty snapshots. E eu vou colocar submit. Desse jeito, ele vai fazer automaticamente por hora. Mas vamos tentar entender um pouco melhor como que funciona esse Snapshot. Para fazer isso, eu venho aqui na minha pasta Share e eu tenho minha pasta Fotos. Aqui na pasta Fotos não tem absolutamente nenhum dado.
O que eu vou fazer? Eu vou começar a copiar algumas fotos nele. Venho aqui e começo a copiar meus primeiros dados. Após ter copiado alguns dados, eu usei por média de 478 megabytes de capacidade. Então o que eu vou fazer? Então eu vou voltar aqui para o meu TrueNAS, venho na opção de Storage, Snapshot e vou criar um snapshot manual. Dataset eu vou criar meu Shared e eu vou criar como manual e todos os meus dados aqui para ele fazer. E eu submito. Então eu fiz um snapshot com minha referência de capacidade de 476 megabytes. Agora eu venho aqui e vou adicionar mais fotos. Então eu copio mais fotos e vou adicionar aqui mais fotos. Fotos, arquivos, eu estou colocando fotos por causa que arquivos pequenos e são fáceis de transmitir. Agora, olhando meus dados, eu já tenho 804 megabytes. Então, venho aqui e vou criar mais um snapshot manual. Crio no meu mesmo share folder com todos os meus dados e coloco submit. Já aumentou para 799. Se eu vim aqui nos meus dados, se eu clicar com o botão direito, propriedades, previous version, ele já apareceu algumas versões anteriores. Então, às 3 horas da tarde eu fiz um snapshot e depois às 3h01 eu fiz snapshot. O que eu posso fazer? Vamos supor que eu tenho todos os meus dados deletados. E eu falei, ok, eu não tenho como recuperar esses dados. Tenho, na verdade. Eu posso vir aqui, propriedades, e eu tenho duas opções. A primeira opção vem previews, e eu posso ver quais são os dados que eu quero. Vamos supor que eu venho aqui e coloco open. E ele abriu todos os meus dados com o snapshot que eu fiz. E aqui teria as minhas primeiras fotos, mas ainda não tem tudo que eu quero. Então eu venho aqui e eu abro o meu segundo snapshot. Então, desse jeito, eu tenho meu segundo snapshot com o resto dos meus dados que tenho. Se por acaso eu gostei, realmente eu quero restaurar essas informações. Então, posso vir aqui e coloco Restore, Restore. E agora, todos os meus dados foram restaurados e todas as minhas previsões foram restauradas. Por que eu consigo fazer a restauração com esse usuário? Por causa que eu permiti full control. Se por acaso eu não quisesse que o usuário tenha a permissão de fazer essas edições, eu tenho que definir como usuário só como escrita ou leitura, não como o controle total. Outra coisa também que é interessante, se por acaso eu quiser um arquivo específico dessa pasta, eu posso simplesmente abrir ela e selecionar esse arquivo específico que eu quero recuperar. Ou eu quero ver o que aconteceu nesse arquivo, então ele vai mostrar. Vamos fazer mais um exemplo. Foto 778, propriedades. Vou editar essa foto aqui no meu Paint. E vamos supor que eu vim aqui e acabei de deletar, riscar tudo aqui, ó. E eu salvo. Ok, minha foto 478 simplesmente foi deletada e não era isso que eu queria. Eu posso tentar recuperar uma versão anterior. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, propriedade, aqui, previews. Vim aqui colocar open. Abrir minha pasta, eu posso vir aqui e subscrever essa foto 478. Posso replace it. E agora, eu tenho minha foto no mesmo estado que estava antes. Isso que é interessante, você pode recuperar esses dados de modo fácil. Porque a questão do ZFF, ele não vai gravar todos os dados um em cima do outro, o replace, ele vai gravar em contínuo. Então, isso significa que se por acaso você não usou aquele espaço específico para gravar alguma coisa, você vai conseguir recuperar esses dados de modo muito mais rápido. Caso você tenha utilizado, teu HD está 100% e você gravou alguma coisa por cima desses dados, ele vai ser um pouco mais complicado de recuperar. Então essa que é uma vantagem. Então, se por acaso eu deletar alguns arquivos, eu posso observar, eu posso recuperar esses dados. Ou se por acaso eu editar esses dados errados e eu falar, não era esse estado, e eu tenho um snapshot entre um e outro snapshot, eu posso simplesmente recuperar esses snapshots. Essa é uma vantagem do snapshot. Você tem a agilidade de fazer isso. Outra opção que você pode fazer é vir aqui diretamente no seu TrueNAS. Você pode vir aqui na parte de Snapshot e você pode colocar também Rollback, onde ele vai fazer rollback todos os dados. Vamos supor que eu tenho certeza que são os dados, confirmar Rollback. E aqui todos os seus dados que foram anteriormente deletados vão ser recriados. A mesma coisa, você pode vir aqui, você pode Clone New Dashboard. E eu quero ver o que é isso. Então eu posso vir aqui, Pusher Folder 2. Então eu venho aqui e eu criei esse Pusher Folder utilizando algumas informações desse. Então eu posso vir aqui e fazer o share dessa pasta. Add Share 2. Clica OK.
E aqui no Share 2 eu posso abrir meu Share 2 e eu tenho meus dados, fotos que anteriormente eu criei com o meu Snapshot. Então desse jeito eu consigo acessar meus dados e ver qual deles que tem, para vamos supor um caso específico, eu quero que recuperar, mas não quero, eu quero acessar esses dados, mas não quero recuperar que todo mundo tenha acesso. Então eu quero ver o que foi modificado. Então eu posso criar um novo share para esses casos. Então galera, esse vídeo foi bem rapidinho explicando mais sobre Snapshot. Eu acho que é uma ferramenta interessante, vale a pena você verificar e vale a pena você deixar algum snapshot automático. Ele não utiliza muito seu HD, porém você tem uma certa prevenção para ter histórico desses dados. Caso você delete um arquivo que você não queria ou você tenha os seus dados encriptados, você pode recuperar um estado daqueles dados. Lembrando, sempre vai ter limitações, mas vale a pena você deixar ativado esse snapshot automático. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau!